É com muito carinho que eu recebo hoje o bate-papo, meu irmão, amigo, meu parceiro, confidente, meu conselheiro, meu irmão Marcelo Dutra. Fala, Léo. Agora Bom, sim. agora sim o Léo gravou aí, agora tá funcionando, então agora vamos falar. Já começa a ser. Léo é assim, né? Ele sempre surpreende. Já começou. Já não era para ser essa zoeira, mas já começou assim, né? Mas e nem parece que nós somos de TI às vezes. A gente prepara tudo na hora do. Vamos ver, mas vamos lá, Léo. E tu Prazer não estar aqui. sabe da maior. Com você, eu percebi, com 2 minutos de gravação, que não estava gravando. Com o Pedrinho Bacrubaco para Conô, eu levei meia hora. Quando deu meia hora, eu olhei, não está gravando. Falar que eu vou Tivemos para né? que começar tudo de novo. Pergunta a ele isso, que ele vai lembrar. Nossa, Então, é demais. então, como eu estava falando, Marcelo é um expert em TI, é o dono da empresa, é a Hora do Rock, é especialista em LPs, CDs, botas, camisas de bandas de rock evangélicas e algumas não evangélicas, mas voltadas ao nicho gospel, e ao diretor do Petra Tribute. Então, da onde veio esse amor, esse carinho pelo Petra? O Petra, em 2005, anunciou que ia se aposentar. E aí, o que aconteceu? Teve sites aqui, só tinha um site normalmente em português, em inglês sobre a banda, e em português tinha um ou dois. E aí, o que aconteceu naquele momento? A gente teve uma ideia de, depois do show de Campinas, com 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. o Petra, eu estava dizendo que o Petra ele estava anunciando a aposentadoria, só tinha sites em inglês, e no Brasil tinha um ou dois, aí o pessoal deixou de fazer o site, sobre que tinha pouca informação, mas tinha algumas informações, mas não tinha. O pessoal decidiu encerrar as atividades, e aí eu decidi fazer o quê? Eu havia assistido o show da Feral Tour, né? Foi a turnê de despedida em 2005, naquele momento a gente não sabia que o Petra ia voltar, e aí eu tive uma ideia de fazer um site sobre a banda, todo em português, que era para ser assim, uma referência. A minha ideia sempre do começo é uma referência em português e que alcançasse o máximo de fãs aqui possível, que ficasse o legado da banda. E aí, o que eu fiz? Fiz uma. Acho que eu não estou aparecendo aí, Léo. Agora estou. Eu fiz ali um esboço, como seria, e aí eu conversei com a Sue Dempster, manager da banda, e falei, olha, ela já conhecia, né, de perguntar algumas coisas sobre a banda, e aí eu perguntei para ela, olha, eu queria fazer um site sobre a banda, assim, em português, expliquei o projeto, mas eu queria pôr todas as músicas aqui, eu queria saber se a banda autoriza, que era o diferencial, não tem só mais um site. Já existiam vários aí pelo mundo, né, e muito bons. E aí eu falei, vou começar o projeto. E aí eu fiz o projeto, mostrei para ela falou com a banda, uma semana depois chegou a resposta, chegou uma semana, acho que uns 4 ou 5 dias, e aí a banda falou, não, ó, quem deveria liberar essas questões seria a gravadora, mas assim, a banda autorizou, e a banda achou muito interessante o projeto, pode seguir. E aí eu comecei o projeto, isso foi em agora vai fazer 20 anos, foi em 2006, 9 de janeiro de 2006 começou o Petra Tribute, vai completar agora 20 anos, então foi um projeto bem interessante que eu gostei de começar. No começo não chamava Petra Tribute, chamava Petra Right Place, porque é o nome de uma banda, desculpa, de uma música do Petra, que chama Right Place. Eu achava que o Right Place, o lugar certo, seria o lugar certo dos fãs do Petra em português, né? Então eu achei que cairia bem. Depois, com o longo do tempo, 2009, a gente mudou o nome para Petra Tribute, que achou que caía melhor ainda. Então foi essa a ideia do comecinho aí, Léo. Falei bastante, mas essa, em resumo, é isso, né? É muita história do Petra Tribute. Me conte como você teve os primeiros contatos pessoais com a banda. Cara, isso aí é um prazer enorme de falar. Eu sempre fui fã da banda, mas o meu primeiro contato, eu tive a oportunidade de falar isso pro Bob Hartman, que é o vocalista da banda e criador da banda, né?
num jantar com ele em São Paulo, em 2023, quando eles que eles voltaram para o Brasil. Falei para ele o seguinte, lá em 92, o Petra tinha lançado já Beyond Belief, que foi o primeiro álbum que levou eles a... Não foi o primeiro da banda, mas foi o primeiro que trouxe para eles um Grammy. E tinha acabado de lançar o Unseen Power, que era um outro álbum da banda que também ganhou o Grammy. E aí eu escrevi para a banda em 92. Falei, vou escrever para a banda. Já curti o Petra desde 86, né, na verdade. E aí eu já... fã demais, né? Falei, vou escrever. Naquela época se escrevia carta, né? Não tinha essa facilidade da internet de hoje. Você tem até o WhatsApp, eu já tenho o privilégio de ter até o WhatsApp dos membros da banda, né? Mas, e aí o que acontece? O Petra, eu escrevi para eles, a carta naquela época chegava, o Léo vai lembrar disso, demorava meses para chegar, 1 ou 2 meses para chegar. Me desculpa, Oi. eu não sou dessa fase. Ah, Nasci não, cara. depois. Ele é millennial. Aí, o que acontece? Eu mandei uma carta para a banda, falando que eu era fã, tá? Eu era do Brasil, cara. Eu, assim, acho que uns 2 meses depois eu recebi uma correspondência com um monte de encarte, folheto, falando da banda. Assim, eu me senti muito respeitado como fã. E eu vi que a banda era muito mais que uma banda, além do que eu já gostava e já curtia, mas era um ministério que levava muito a sério, inclusive o pessoal que admirava o trabalho deles. Então, esse foi o primeiro ponto. Só que eu nunca tinha conseguido ir num show deles quando eles vieram ao Brasil. E aí eu só consegui ir num show da turnê de despedida em 2005, que eu fui, né, o show foi em Campinas, eu moro em São Paulo, na capital. São Paulo, Campinas, eu moro em pouquinho, 1h30, e fui lá assistir o show deles. Eu tive o primeiro contato, assim, pessoal com eles, e foi assim uma loucura que eu até corri na hora que eles entraram no palco, assim, eu dei uma escapada de segurança, assim, corri para com a camiseta que eu mandei fazer da banda, da Farewell Tour, e eles autografaram essa camiseta, acho que nem tenho mais, já gastou de tanto que, por mais que eu tenha preservado, mas ela tinha as assinaturas deles, assim, mas foi o primeiro contato com eles. Aí depois, isso foi em dezembro de 2005. Janeiro de 2006 começou um contato mais, vamos dizer, profissional para falar do projeto, né? Então esse foi o primeiro contato que eu tive com eles e foi muito bacana porque o respeito deles comigo e o meu com eles sempre foi grande, e a confiança, né? Isso foi, para mim, foi muito bacana desde o começo. O Petra eu conheço como, assim, com mais atenção desde aquele álbum Petra No Doubt. A partir do No Doubt, eu passei a acompanhar tudo de Petra. E você tem uma proximidade com o vocalista. Fale dessa proximidade, amizade, do respeito que ele tem com você. Pois é, o John Schlitt, eu sempre curti o Petra, desde a época do Greg Voss, dos primeiros vocalistas lá, né? O Bobby Hartman também era um deles, fundador da banda. Mas, assim, quem me fez gostar do Petra foi o Greg Voss, que foi quando eu conheci a banda, em 1986. O primeiro álbum que eu vi foi Not of This World. O Léo ouviu No Doubt. E a voz do John já fica marcada desde 86 ali com o álbum Back to the Street. Mas o que foi que me chamou a atenção no John? O John sempre foi um cara muito correto. E o álbum que o Léo citou, Don Dalbert, tem uma música que se chama No Doubt, né? E ela fala de que, não, sem dúvida, você não vai encontrar outra esperança se não for em Cristo, né? Que com ele tudo vai ficar certo. Então foi um ótimo álbum de citar. E falando do John, ele, pegando esse gancho da letra da música, o John, eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, em vários shows, desde 2005, quando eu perdi um show do Petra. E aí, eu tive a oportunidade de estar na Argentina com ele e eu aprendi uma coisa com o John. Eles fizeram um evento, foi uma igreja que levou eles lá na Argentina naquele tempo, né, em 2007, porque depois da aposentadoria eles voltaram a fazer a apresentação lá. E aí perceberam que ainda tinha estrada, né? Mas o John, eu vi falando dele especificamente, eu vi uma atitude dele, não que os outros membros são muito sérios também com o evangelho, mas o John tem uma atitude de oração assim que é impressionante. Se ele percebe, se tá tudo bem, ele vai lá e ora agradecendo que tá tudo bem para a apresentação da banda. E se não tá, aí que ele ora mais, né?
ele percebeu alguma coisinha ali, ele vai lá para trás do palco, assim, ora, ele vai orar pelos membros, ele tem essa atitude, que para mim, assim, é um negócio que é uma atitude que realmente é um diferencial, e nos dias de hoje ainda falta mais ainda, né? E aí, comigo, especificamente, é que sempre que eu encontrava o Johnny, eu falava, poxa, como é que você tá, né? Eu falei, você lembra de mim? Eu falei, lembro, lógico que lembro de você. Ele lembra mesmo, não é coisa de artista, que, eu lembro, não, ele lembra mesmo. Quando a gente se viu aqui de novo, em 2023, o meu filho mais velho, o Daniel, estava com a gente, né? Estava com meus filhos mais novos, minha esposa, e estava com o Daniel. O Daniel estava lá, ele lembrou do Daniel do show de 2012, e perguntei como é que você tá tudo bem, como é que você cresceu mais ainda, né? Ele falou, pois é, agora tem um filho. Eu falei, caramba, já tem filho. Então ele lembrou do meu filho. Então, assim, essa atitude do John sempre foi muito importante para mim. E comigo, especificamente, eu sempre tive proximidade com o John. O John gravou alguns vídeos para o Petra Tribute. Foi um dos primeiros que deu entrevista para o site. Sempre foi muito atencioso, né? E quando a gente pode fazer uma live, aí falando um pouquinho da Hora do Rock, agora em 2021, ele foi muito, muito amoroso e muito respeitoso. E assim, antes de ele entrar na loja, ele foi um cara que topou entrar no projeto, é um cara que... E assim, eu lembro dessa live, eu acompanhei ao vivo, e realmente ele te tratou como se fosse um amigo íntimo, tanto comentei isso com você. Exato, então, e é assim que eu me sinto com ele, me sinto muito à vontade. Quando eu os vi de novo em 2023 e 2024, foi exatamente isso, me tratam como se fosse de casa. Então isso, para mim, que sempre fui fã, vivendo no Brasil, eles são dos Estados Unidos, eu não estou todo dia lá, os fãs dos Estados Unidos têm muito mais acesso a eles do que eu. Para mim, isso, assim como outros amigos músicos que eu tenho aqui, conheço no Brasil, quando você conhece o artista e depois conhece a pessoa, assim, você conhece o artista pelo trabalho, mas depois que você conhece ele e passa a conhecer ele pessoalmente, você, não vou dizer que ultrapassa o limite, mas você passa a conhecer a pessoa. E para quem, muitos que não sabem, lá naquela live a gente teve um momento de oração ali antes de começar a live. E o John, assim, essa atitude dele, da oração, de novo me pegou de surpresa, porque assim, a gente tinha convidado e tal, estava preparado, aquela preocupação toda com a live, mas ele falou, vamos orar, porque isso é um momento muito importante para ir para o Brasil. E foi a primeira live que o John fez para o Brasil. Ele nunca tinha feito uma live. Para mim é uma honra isso, cara. Né? Então, com certeza. Esse carinho e respeito com a gente, como se fosse o irmão que todo dia você encontra na igreja no domingo, igual, cara, assim, ó, sem exagero. Ele me tratou como eu e o Léo, a gente se trata aqui, de irmão, de brother, assim, de falar, eu pego o telefone, quero falar, você me atende, assim, muito tranquilo, a relação com ele não é aquela, claro que eu respeito, né, o tempo dele, eu respeito ali, né, eu não fico eu não sou aquele, eu sou fã, sou amigo, né, tenho parceria com o Mensal, mas respeito o espaço dele, mas ele é um cara muito tranquilo comigo, então isso para mim sempre foi algo muito bom. Em termos de acessos, o site tem um bom volume de acessos? O site ele tem um bom volume de acessos. Ele hoje poderia ter muito mais, mas assim, a gente entende que é sazonal. Então, tem épocas que tem mais. Por exemplo, quando eles vêm no Brasil, o site é bomba de ter acesso, né? Quando eu falo bomba de ter acesso, vamos lá. O normal... Não precisa entrar em... Não, eu não vou entrar em números. Eu não vou entrar em números, mas assim, tem um volume bom. Assim, a gente entre... Here I come. Oh, here I come. Oh. Não precisa não, entrar eu não vou entrar em números. Eu não vou entrar em números, mas assim, tem um volume bom. Assim, a gente entre... Here I come. Oh, here I come. Oh. A gente tem entre 5 a 10 mil acessos por mês. Tem gente que entra lá e fica 2 horas vendo. Tem um número menor, obviamente, mas assim, sem entrar em detalhes de números, é um número bom. E quando tem show, o pessoal acessa mais ainda. Né? Hoje em dia, a gente percebe esse reflexo no Instagram do Petra Tribute. É onde o canal percebe mais, assim, que você posta um negócio, posta lá uma matéria, posta uma informação, a galera vê mesmo, sabe? Já chega junto com a gente, né? Não é um perfil que tem tantos seguidores, mas o pessoal, quando visualiza bastante. Né? Tá. Agora uma pergunta. Tu tem algum violão aí? Aqui em casa tem violão dos filhos, né?
Aí a gente pega um violãozinho que é do filho, porque o outro tava parado ali. Mas diz aí. Tem uma música que, por um motivo muito pessoal, eu tenho como... Para mim, é a maior música evangélica brasileira. A melhor de todas. Não há música melhor do que essa. E para mim, seria uma honra muito grande ver o meu irmão, meu amigo, cantando essa música. Grande é o Senhor, de Demais de Campos. Ah, essa daí a gente tem que saber tocar, né? Porque tocava na igreja, né? Pera, vamos ver. Lá. Vamos lá. Grande é o Senhor, digno de louvor. A voz não é muito boa, não, hein? A cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria da terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda com por isso nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, que só tu és o Deus eterno, cobre toda a terra e céu. E céu. Que show, hein? É isso aí. Hoje, tu tá tocando onde? Eu? Onde eu tô tocando? É. Ah, hoje... Pra quem não te conhece. Pra quem não me conhece, eu sou membro da Igreja Batista do Povo, sou músico lá da equipe que a gente chama de criativo, né? Sou equipe pessoal de artes lá, né? Que engloba música também, tem teatro, tem a parte de Libras, tem a parte de audiovisual, mas eu sou violonista, né? Toco violão na igreja. Então, já chegando no fim desse papo, que lives para mim, quanto menores são mais produtivas, e com aquele gosto quero mais, eu vou te mostrar 2 imagens. Antes de você falar alguma coisa, a primeira, assista as imagens. O Léo por isso que eu gosto da live com o Léo, é sempre uma surpresa. Me faz tocar. Quando eu falo, tem coisas que só acontecem comigo e com o Marcelo, eu não vou contar para deixar ele contar para vocês irem dele contando. Marcelo, o que aconteceu na última vez que eu e você nos encontramos no terminal da Barra Funda, que a gente foi comer batata frita? Conta a história. Vamos lá. Esse dia foi um dia bem interessante, porque foi a primeira vez que eu via o Léo, né? Já se conhecia há bastante tempo, né? E naquele momento o Léo estava indo no Rio de Janeiro, estava indo com a mãe dele para o Rio de Janeiro, né? A saudosa dona Lucy, né? E assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Léo e a dona Lucy, né? E, cara, mas o que foi curioso, mas muito curioso. Depois que eu vi logo de cá, quando ele me mostrou eu não esperava. Quando ele falou quando ele mostrou a Barra Funda, a gente foi lá, comprou um lanche e tal, demorou um pouquinho. Tava meio um auê ali perto do Bob's, até um Bob's, né? Acho que ainda tem. Naquela época tinha ainda. E aí, cara, o Léo voltou, achei que a gente voltou, daqui a pouco um auê, e a gente continuou conversando. O Léo depois foi lá para embarcar pro Rio, eu voltei para casa, enfim, vida que segue. Outro dia nós fomos descobrir que aquele auê todo que tava ali atrás do Bob tinha um cara
Cara, assim, é uma história triste, mas que é uma história muito inusitada, né? Primeiro que eu vejo o Léo, o que a gente lembrou, o cara, ele morreu, acho que o pastor deu mal súbito lá dentro do banheiro lá, e passou mal muito. Aí eu E falei, morreu ali mesmo. e a gente não percebeu. O pior de tudo foi ele foi lá, voltou, pra gente, né? Você vê como é que são as coisas, né, Léo? Se a gente tivesse percebido, talvez nossa atitude teria sido muito diferente, mas assim, o que marcou o nosso encontro foi esse burburinho que a gente não percebeu, mas estava lá, né? E o mais interessante foi que nós só fomos saber exatamente o que aconteceu no dia seguinte. Foi, pô. Duvido que a gente teria tido a atitude que a gente teve de assim, foi indiferença, mas a gente não sabia. Mas assim, que eu falei, Léo, você não vai acreditar, cara, que era que estava tendo cancela ontem. A gente ficou espantado porque a gente estava do lado do fato e não percebeu, né? Não, ok, legal, não percebeu, mas tu é safado, porque no dia seguinte você falou, Léo, você não tem nada a ver com essa história. Ah, Léo, você não preparou isso, não? Mas assim, o Léo, a gente teve a oportunidade de se ver 2 vezes, né? O ano passado, foi esse ano ele me viu. E esse ano que a gente está falando aí, foi quando você foi ver o Breno, né? Eu acho que você foi 2023. 23, exatamente, já tinha saído da pandemia, é verdade. Então a gente se viu nessa época aí. Foi o Caramba. Leonardo que tinha sofrido um acidente de Foi o moto. Leonardo. Foi o Leonardo, verdade, foi o Leonardo. E aí, desculpa confundir o nome, mas é verdade. Ele estava indo para o Rio. Então, filho. É, a gente tem isso, né? O que acontece? O Léo estava indo para o Rio e encontrou comigo na Barra Funda, né? Então foi assim, ficou marcado. Espero que da próxima. Que bom que da última vez foi tranquilo. Ele me encontrou no shopping, né? A gente foi mais ameno, não teve ninguém que caiu para o lado nem para o outro. Não, mas na última vez que você encontrou no shopping, teve uma situação que ficou meio esquisita. Quando no final nós pedimos para a moça tirar uma foto nossa, e ela fez aquela cara esquisita, 2 marmanjos, um abraçado do lado do outro. Eu até brinquei contigo, que ela ficou olhando para a gente, um cara esquisito. Mas assim, o que é legal é que assim, eu sempre encontrar com o Léo esse papo leve, esse papo bom, o papo que às vezes a gente também, né, Léo, se emociona, né, porque assim, não é fácil, né, a gente vive muito longe um do outro, assim, fisicamente. Ele tá em Marília, eu tô em São Paulo, né, não é tão fácil para ele vir para cá e para mim também, para lá, tem, né, filho pequeno aqui, correr até Marília, não dá para lá, se fosse em Campinas, é mais perto, mas é muito mais lá no interior, né? Então eu tenho que me programar para fazer isso. Eu quero ir lá, porque eu não conheço Marília ainda. Né? Lá não, aí, né? Então, assim, eu agradeço muito quando me chama para essas lives, porque você vê, eu começo a falar e não paro, né? Então é muito gostoso assim, esse papo. E eu não sabia que ele me falava para tocar. Eu não estou acostumado com isso, não. Marcelo, eu te amo demais, você sabe disso, eu não sei ficar falando aqui, que mais do que ninguém, você sabe quanto eu te amo, respeito, admiro e tenho enorme consideração por tudo que você fez por mim e por tudo que você representa na minha vida. Porque quando eu chamo de irmão, é irmão mesmo. Porque você sabe que eu não estou com algum problema, quero tirar alguma dúvida, é a você que eu recorro como se fosse um porto seguro. Eu até brinco, olha, cuidado com a Paloma, não achar coisa estranha. O Léo, assim, eu também agradeço aí o carinho do Léo, mas uma coisa que eu também tenho que falar do Léo ele não mede esforços, ele pode estar ocupado fazendo, ele é jornalista e é um grande jornalista, ele também é um grande profissional de TI, mas vou falar primeiro do Léo. O Léo, ele é um cara que eu tenho certeza que eu pego o telefone e falo com ele, eu mando uma mensagem para ele no WhatsApp, ele peço conselho também, isso, para mim, é uma marca sua, Léo. Ele até fala que não é para agradecer ele, o que eu vou falar agora. Quando eu vou agradecer, ele briga comigo. Quando ele pessoal, Léo, ora por esse assunto específico.
Ele sabe também quando ele pede para orar, eu vou ali onde eu estiver, a pessoa está trabalhando, onde eu estiver, eu paro, vou ali orar, né? O Léo tem um... Posso falar, Léo, do quarto de oração lá que você tem? Opa. Então, o Léo, ele vai lá no quarto de oração dele e ora. Eu sei que ele faz isso. Eu tenho, assim, o Léo já teve inúmeras situações que o Léo, quando eu falei, Léo, ora por tal coisa, ele falou, cara, eu tava querendo falar com você tal coisa. O Léo foi fazer uma viagem há pouco tempo, aí ele falou, ó, eu tava, antes de embarcar, ele falou, ó, faz isso e faz isso, e seja prudente. E assim, o Léo, ele é um cara que ele é muito sério com isso. Se você um dia quer pedir oração para ele ou pedir um conselho, peça. Mesmo você que não conhece o Léo, você se sinta à vontade de contar, Léo, ora por tal assunto. Ele é um cara sério, a gente brinca, zoa, tem nossos momentos de zoeira, e não são poucos, mas isso é realmente um presente que eu ganhei dos céus quando... Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Essa questão de oração, ela sempre foi muito importante para mim. Obrigado pelas palavras, mas eu quero dizer bem claro que essa questão de oração, eu só passei a ter mais contato com o mundo espiritual quando um dia, há 25 anos atrás, eu estava dormindo, 3 horas da manhã, lá no Rio. Eu acordei como se alguém estivesse me sufocando. E eu acordei, mas não conseguia reagir. Estava em estado letárgico. E eu senti minha cama afundar, literalmente, afundar, como se alguém tivesse deitado em cima de mim. Tanto que minha cama era de madeira, aquelas camas antigas, eu ouvi ela ranger do peso que estava sobre a cama. A coisa é impressionante. No mesmo dia, eu dormi de novo, eu gritei, Senhor, me salva. Comecei a gritar. E a coisa sumiu. A coisa sumiu. No mesmo dia, por volta de 9 horas da manhã, eu liguei para o Anísio. E ele falou, Léo, o que aconteceu 3 horas da manhã aí com você? Eu tomei um susto. Fiquei apavorado, porque ninguém sabia. Falei, por quê? Porque 3 horas da manhã eu acordei, o Espírito Santo falou bem, interceda pelo Léo agora. Aí, depois que me contou isso, comecei a chorar, chorei muito. E a partir daquele dia, nunca mais negligenciei a questão de oração. Pessoal, recado para todo mundo aí, esse tipo são poucas as pessoas que levam a sério, eu confesso que eu tenho muito a aprender isso ainda, mas uma coisa que quando me pedem eu procuro fazer, nem que seja aquela oração rápida e falo, Deus, precisa orar por a pessoa tal, porque às vezes você está no meio do trabalho da empresa, no meio da reunião, é difícil fazer isso, mas assim, mesmo assim eu falo, Deus, age com mão forte lá, e o Léo, ele leva isso a sério, e tá aí a explicação, a gente não pode brincar com oração, né? Nunca seja leviano com oração. Fala, vou orar pela pessoa e não fala, e não ore, porque é um negócio muito sério, né, Léo? Isso é uma verdade. Então, e quando eu vi o filme Quarto de Guerra, uma coisa juntou com a outra. Eu criei na minha casa um quarto de guerra, ali não é um altar de adoração, é um lugar de revelação. O seu tempo ali com Deus, você vai ali. Exatamente. A cruz que está ali, ela tem 1,5 metros de altura. A madeira veio de Israel. Eu já contei essa história para você. Sim. E ali o meu momento de intercessão entre eu e o Senhor. É aí que eu jogo tudo aos pés. Eu falo que literalmente eu entrego meus problemas aos pés da cruz. É isso. Marcelo. É isso. Muito obrigado, Léo, por chamar. Esses bate-papos assim são edificantes sempre, surpreendentes, né? Porque você sempre me causa uma surpresa em algum momento. Deus te abençoe muito.
e que tenhamos mais momentos como esse no próximo ano, que você tenha já falando para todo mundo também aí, um excelente período de festas. Deus te abençoe, continue sendo esse irmãozão aí que você é. E vamos seguir junto nessa fé aí, que Cristo volte logo, né? A gente está vendo o mundo acelerar tantas Maranata. coisas. Maranata, é isso aí. Fique na paz. Marcelo, um beijo gordo. Beijo gordo também. Uou! Um beijão, negão. Se Valeu. cuida. Tchau.